Reunião é um tema que gera bastante rejeição, ódio na empresa. Uns adoram, outros detestam e outros conseguiram tirar das reuniões coisas legais, outros a vida é reunião, outras pessoas simplesmente cortaram da empresa as reuniões. Então esse tema que causa tanto problema nas empresas, né? Perde-se muito tempo em reunião, muita gente até diz que reunião só serve para marcar a próxima, né? Então, como tornar as reuniões mais eficazes, né? Eu tenho pouco tempo de experiência nesses 12 anos de trabalho, é pouco, mas a gente já pode tirar algumas coisas a respeito das reuniões. Eu, na minha experiência, na minha opinião, juntei alguns pontos que eu acho interessantes a respeito das reuniões e anotei. Então, tem algumas dicas básicas sobre as reuniões. Então, vamos entrar nas dicas básicas, que são as dicas mais comuns, você já deve ter escutado essas dicas, depois a gente entra em umas mais de experiência própria, né? Eu senti na pele algumas diferenças e é bom que, dependendo da posição que você tiver, se você for líder, vai ser mais fácil você conduzir essas dicas que eu vou dar, né? E se você for simplesmente um participante, fica um pouco mais incômodo para você moldar a realidade ao seu favor. Eu sei muito bem disso. Se você não está na liderança, fica um pouco mais difícil. Mas é bom você ter isso dentro de você. Caso você lidere alguma reunião, você possa conduzir isso de forma mais satisfatória. Uma reunião que seja realmente eficaz, né, e efetiva no seu trabalho. Então, vamos às dicas básicas. Prepara um briefing e uma pauta antes. Para que serve o briefing? O briefing é bom você mandar com uma antecedência para o pessoal ler, que é interessante que as pessoas cheguem na reunião já na mesma página, né, com todas com o mesmo nível de informação. Então, o ideal é que você já passe as informações que as pessoas precisam saber antes que a reunião comece. Isso ganha-se muito tempo e fica todo mundo com o mesmo nível de conhecimento, né? O difícil é que nem todo mundo lê. Então aí, se você for o líder, você tem que estimular as pessoas a lerem essas informações, porque senão a reunião vai ter que ser parada, você vai ter que entrar num período de apresentação, e isso traz muito desgaste para a reunião. Vou falar isso daqui a pouquinho, mais a seguir. Esse lance da pauta é também interessante, porque você lista os assuntos que vão ser debatidos na reunião. Serve para manter o foco, serve para mandar para as pessoas se prepararem do que vão falar. E quem está conduzindo a reunião pode se ater à pauta, né? A pauta é interessante. O que consiste uma boa pauta? De forma objetiva, perguntas a serem respondidas. Então, perguntas é uma forma bem fácil que eu uso de conduzir, de montar uma pauta. São perguntas a serem respondidas. Você tem que sair da reunião, a meta é você sair dessa reunião com essas perguntas respondidas, né? Obviamente, aí você teve um indicador de que essa reunião foi muito bem sucedida. Delimitar o tempo, né? O início e o fim da reunião é essencial para a organização das pessoas e tudo mais, é uma dica muito básica e com certeza você sabe que tem que ser feito isso, delimitar uma hora de fim, uma hora de início e de fim na reunião. Muito mais importante a hora de fim. Fazer uma ata. Ata é um negócio meio estranho. Tem empresas que são mais exigentes com a ata, querem, né, descrever essa ata com detalhe, outras não. Eu, sinceramente, não gosto de ata. Eu acho que tem que fazer uma ata objetiva, resumida, que consiste nas respostas das perguntas que foram feitas na pauta e as tarefas que ficaram delegadas para as pessoas, para os participantes, até para você mesmo, se tiver uma tarefa que você fez. Você listar isso, e é muito bom. Esse pós-reunião é muito importante, né? Então essas são as dicas básicas, né? O que uma reunião eficaz não é, né? Muito legal falar disso, porque para a gente separar e cortar as arestas do que as pessoas acham que é uma reunião e não é. Número 1, reunião não é lugar para informativos e leituras grandes, né? Fazer aquelas leituras grandes. Isso é palestra, isso não é reunião. Então não transforme sua reunião em palestra. Palestra é um monólogo, né? E é um informativo. Então é bom que você não faça isso, né? Que você não transforme sua reunião numa palestra. Caso seja extremamente necessário,
você informar alguma coisa antes da reunião, faça um momento de apresentação de palestra, encerre, e ali vai de momento você deixar claro, né, a da sua habilidade, de deixar claro que a partir daquele momento virou uma reunião. Você quer a interação das pessoas, requer habilidade mais difícil, por isso que é importante você mandar um briefing antes, que isso resolve esse problema. Um bom briefing, uma boa pauta resolve esse problema. Número 2, reunião não é lugar para multidão. É muito difícil coordenar uma multidão. Uma reunião você quer que as pessoas interajam, mas não é uma multidão interagindo. Então, não é multidão. Reunir multidão é evento, é encontro, não é reunião. Então, mude o nome daquilo que você está fazendo, que não é reunião, não é um encontro, né? Reunião consiste em você administrar e articular a conversa dessas pessoas. Então, é muito difícil coordenar uma reunião com 4, 5 pessoas, imagina com uma multidão, 50, 100 pessoas, isso é impossível. Então não junta 30 pessoas numa sala, não junta 10 pessoas numa sala, junta equipes pequenas, porque reunião não é lugar para multidão. Eu senti isso na pele e digo por experiência própria. Terceiro ponto, reunião não é lugar para contar história. Contar história, isso é uma apresentação, isso é um seminário, é um estudo de caso. Reunião não é lugar para contar história. Então, se algum participante da reunião, ou você mesmo, entrar numa história, a tendência é que essa história se prolongue e tire a eficácia da reunião. Se você precisa contar uma história antes da reunião, então separe um momento para contar essa história e depois você agenda a reunião. Deixe todo mundo na mesma página, conte a sua história que você precisa contar. E reunião não é lugar para história. Reuniões eficazes não perdem tempo contando história. Porque história é bom, porque leva a conexão entre as pessoas, mas também leva as pessoas a contar as suas próprias histórias. Então, a reunião vai ser um lugar onde você vai ficar contando história um para o outro, né? Então, a reunião não é lugar para contar história. Próxima questão, a reunião não é lugar para ego trip, né? Reunião não é lugar para ego, né? Para venda, autopromoção. Isso é happy hour, reunião de vendas, reunião de entrevistas de emprego. E aí você pode fazer o ego trip, né? A viagem no ego, né? Você pode contar, falar das suas formações, porque isso leva, as pessoas são muito egóicas. Então leva outras pessoas a começarem a se descreverem também. Eu sou formado também em ciências, não sei o quê. Então, se tenta segurar o ego dos participantes e o seu próprio ego nas reuniões, que isso leva a uma viagem no ego. Cada um vai querer ficar contando suas realizações, as suas conquistas, as suas vitórias, né, ou as suas derrotas, quem for derrotista. Isso leva a uma reunião ineficaz. Então, reunião não é lugar para ego trip, né? Reunião não é lugar para homenagens, né? É muito interessante essa parte. Por que homenagem? Eu acho que eu queria aproveitar essa reunião para agradecer o fulano pelo seu excelente trabalho, blá, blá. Tem na nossa cultura um problema com homenagem. Geralmente o homenageado ele gosta de interpelar, a réplica, né, dá para ele. Ou seja, o cara que está no pódio, ele é um negócio de discurso. Então o cara vai querer discursar porque ele foi homenageado, então ele se sente ele sente a vontade de agradecer pela homenagem, e ali começa uma história, começa um ego trip, a gente volta nos itens anteriores. Então, reunião no lugar para homenagem. Separa um momento especial. Se a homenagem não for realmente importante, claro, tem que homenagear as pessoas. Não falando que não tem que homenagear as pessoas, mas separa um momento específico para você prestar as homenagens, né, às pessoas. Porque senão a sua reunião, se você fizer isso também na reunião, ela pode ser interrompida pelo ego trip, pela história. É cultural. O homenageado quer falar, quer discursar. Se ele for uma pessoa acanhada, ele não vai, mas você corre o risco fazendo homenagens, né, e agradecimentos e parabenizações na reunião, você corre o risco da reunião ser interrompida e perder totalmente o foco. Então, são essas as dicas que eu deixo. Eu consegui resumir algumas dicas, poderia estar falando muito mais de reunião, poderia estar falando só de pauta, só de briefing, só de uma série de outras coisas, mas eu acho que esse é um apanhadão geral para você ter uma reunião eficaz. Eu não aplico isso sempre, eu tenho que estar o tempo inteiro tomando conta de mim mesmo também, para que eu possa conduzir reuniões mais eficazes, mais efetivas. Reunião é um problema, mas também é a solução de muitas coisas. Na reunião a gente consegue se conectar às pessoas e resolver muitos problemas, delegar muitas coisas e botar pessoas de frente a frente. Reunião realmente é uma arte, assim como relacionamento. Reunião é muito importante. Reunião não é
não pode ser um artefato de gerar ódio, gerar desavença e perda de tempo. As pessoas, e quando você vai tornar suas reuniões mais eficazes, as pessoas, acontece um fenômeno impressionante, as pessoas gostam de se reunir com você. Então essa é a meta, as pessoas gostarem de estar ali na reunião. Não pelo feedback, não pelo coffee break, pelas comidinhas, né? E sim porque realmente a reunião se torna algo relevante no dia a dia da empresa. Gente, é isso que eu tenho para falar. Beijão, tchau, tchau, até a próxima. Se inscreve aí no canal pra gente receber, pra gente continuar trocando essa ideia, tá ok?